Olá, olá, querido aluno, querida aluna. Você que está se preparando conosco aqui na prova para a carreira de técnicos do INSS, essa é a nossa aula de número 13, né, na continuação aí dos nossos estudos sobre direito previdenciário. Na aula anterior eu falei com vocês a respeito do salário de contribuição, artigo 28 da Lei 8212, e lá dos parágrafos, principalmente 8º e 9º, que traz as parcelas componentes do salário de contribuição. Vocês viram comigo a importância do salário de contribuição, que ele é base de cálculo para a concessão dos benefícios e serve de base norteadora para o pagamento das contribuições dos segurados. Nessa aula que vai se iniciar agora, continuaremos a falar do salário de contribuição. Nós vamos ver seus limites legais, sua proporcionalidade, seu reajustamento e assim por diante. E depois vamos falar também sobre a forma de cálculo dos benefícios previdenciários, portanto, veremos a aplicação prática do salário de contribuição, beleza? Não deixem de fazer aquela nossa parceria, não se esqueçam, você em casa dá uma lida na lei, eu daqui vou passando os conceitos para vocês, resumindo um pouco o conteúdo e tentando transformar aquele juridiquês, aquela coisa mais pesada da lei, num caminho mais suave, numa forma mais suave da gente poder entender a matéria e o conteúdo. Porque se você gravar o conteúdo e ler o texto da lei, você não erra a questão na prova. Beleza, galera? Então, vem comigo, vamos dar continuidade aos nossos estudos, entrando nos limites do salário de contribuição. Olha lá comigo. Limites para o ano de 2014, o máximo de valor do salário de contribuição será de R$ 4.390,24. A gente já comentou esse valor em alguns outros pontos anteriores, mas é apenas para fixação, para a gente gravar de vez. Então, em 2014, o limite máximo de contribuição é R$ 4.390,24. E o mínimo é equivalente a um salário mínimo federal ou nacional, R$ 724. Então, esses são os valores máximo e mínimo para o salário de contribuição. Detalhes, vamos para as proporcionalidades. De acordo com o texto da lei, o salário de contribuição ele pode ser proporcional na medida em que o segurado não trabalhe o mês inteiro. Por exemplo, um segurado contratado e dispensado no meio do mês, então dia 15, dia 16, tem como salário de contribuição para este mês metade de sua contribuição. Portanto, se ele tinha um salário lá de R$ 1.000, como ele foi dispensado na metade do mês, ele vai ter metade desse salário para receber, ele vai ter um salário de R$ 500. Ora, mas professor, você disse que o limite mínimo é R$ 724. Então a empresa tem que complementar? Não. Nesses casos aqui, a lei permite que o salário de contribuição seja inferior a um salário mínimo. Existem casos em que a pessoa trabalha apenas um dia do mês, ou seja, ele recebe 1/30 do salário dele. Se o salário dele for R$ 3.000, ele vai receber R$ 100, porque ele trabalhou só um dia desses 30, tá certo? De maneira bem simples, esquecendo todas as repercussões trabalhistas, enfim. Ele trabalhou um dia, vai receber R$ 100. Qual que vai ser o salário de contribuição dele? R$ 100. Beleza? Não tem problema. Portanto, está aqui a primeira hipótese em que você pode superar o limite do mínimo. Tá certo? O salário de contribuição proporcional aos dias trabalhados. Se o resultado for um valor inferior a um salário mínimo, ok, permitido. Beleza? Seguindo. O menor aprendiz que trabalhe em desacordo com a legislação
ele é equiparado para fins previdenciários ao segurado empregado e dessa forma ele é enquadrado como segurado obrigatório. Tá certo? Eu estou adiantando para vocês um conceito que a gente vai ver mais para frente. Tá? É só para a gente poder entender. Neste caso, é permitida também a contribuição inferior a um salário mínimo se o salário deste aprendiz ou a bolsa auxílio deste aprendiz for inferior a um salário mínimo, mesmo com ele trabalhando o mês inteiro. É porque, de acordo com as regras vigentes, quando eu trabalho em desacordo com a legislação do menor aprendiz ou em desacordo com a lei de estágio, por exemplo, eu sou equiparado a um segurado empregado e devo ter a minha contribuição obrigatória. É uma forma de proteger o aprendiz ou o estagiário. Desta maneira, a minha contribuição também pode ser inferior a um salário mínimo. Do reajustamento do salário de contribuição. A Lei 8213, que fala da forma de pagamento do salário de contribuição, da forma de cálculo do salário de benefício, dos benefícios previdenciários, portanto, como o INSS vai pagar o segurado pelo benefício a que ele tiver direito, ela determina que para o cálculo do chamado salário de benefício, a gente já vai falar dele mais para frente, nós temos que utilizar contribuições referentes a meses anteriores ao requerimento do benefício. Marquem um asterisco nisso aqui que nós vamos voltar, eu vou ensinar a vocês como que faz o cálculo da renda mensal inicial de cada benefício, e aí a gente vai falar, vai abordar essa questão dos meses anteriores, como que eu formo a maneira de calcular o salário de benefício, tá bom? Isso aqui é só para vocês poderem ir pegando o conceito. Se vocês tiverem mais curiosidade, isso aqui está descrito lá no artigo 29, incisos 1 e 2 da 8213. Como que eu calculo o salário de benefício? Porque este salário de benefício, ele é base de cálculo para a concessão da renda mensal inicial de cada benefício, tá certo? Não confundam o salário de benefício com o salário de contribuição. O salário de contribuição ele é componente do cálculo do salário de benefício. Como eu disse para vocês lá na aula anterior, quando eu tenho salário de contribuição, ele tem duas funções. A primeira é basear, nortear o valor da contribuição do segurado. A segunda característica, a segunda utilização do salário de contribuição é a composição da maneira de cálculo do salário de benefício, ou seja, da renda mensal inicial de cada benefício. Então, se eu estou utilizando salário de contribuições lá de trás, imaginem que você hoje pode usar salários de contribuição com quase 20 anos passados. Você vai buscar salário de contribuição desde julho de 94. Estamos à beira de completar 20 anos dessa contribuição. Eu não posso pegar o valor nominal desta contribuição, digamos que o meu salário de contribuição dessa época foi R$500, que na época era alto pra caramba, era uma coisa absurdamente cara esse salário de contribuição, era quase o teto, limite da época. Eu não posso pegar esses R$500 e usar o mesmo valor hoje, 20 anos depois. É impossível, tá certo? Por quê? No meio do caminho a gente teve inflação, no meio do caminho a gente teve alguns reajustamentos, no meio do caminho você tem perdas inflacionárias. E como a gente viu, um daqueles princípios da Seguridade Social, norteadores da Seguridade Social, que conta pra gente que você deve manter ou preservar o valor real dos benefícios, lembra disso? Da irredutibilidade do valor dos benefícios? Então, meus queridos, eu devo corrigir obrigatoriamente este salário de contribuição. Não se esqueçam que a gente viu também, lá no artigo 201 da Constituição, tem um parágrafozinho específico falando que os salários de contribuição, componentes do cálculo do benefício, devem ser devidamente corrigidos ou reajustados. Então, isso aqui é apenas uma determinação da lei cumprindo já uma determinação que vem lá da Constituição. Então, olha lá, como eu estou usando salários de contribuição anteriores lá
para trás, antigos, os mesmos devem ser devidamente corrigidos ou reajustados, pois o valor contribuído há alguns anos atrás não pode ser usado sem a devida atualização. O artigo 29b da Lei 8213 determinou que a correção deve ser feita pela variação do INPC do período. O INPC ele é calculado pelo IBGE mensalmente. Deixa eu limpar isso aqui, já está muito bagunça. Mensalmente. Então você pega a variação mensal do INPC e aplica. Por exemplo, naquele caso que eu dei para vocês ali, uma contribuição de julho de 94, ela tem atualmente uma correção de 6, alguma coisa. Então esses R$500 que eu tinha dado de exemplo vão virar 3.000 e alguma coisa. Ótimo, já está perto do teto lá, que é 4.390, e como eu disse para vocês, R$500 era próximo do teto da época. Em 94, só para curiosidade de vocês, o teto era R$586,82. R$586,82, tá certo? Mesmo que você multiplique esse 586,82 por esse valor, você não vai chegar nos 4.390. Isso é assunto fora da nossa alçada. É uma série de correções que o governo implementou no teto previdenciário. Então, aumentou a base de arrecadação, mas não aumentou a forma de pagamento. Mas tudo bem, deixa para lá. Vamos seguir. Então, o artigo 29b da 8213 determina como será feita essa correção dos salários de contribuição. Eu tenho que aplicar a variação do INPC. Seguindo, como então que eu apuro o valor do benefício? Então, olha lá. O valor de cada benefício ele é apurado através do cálculo do salário de benefício. Por sua vez, o salário de benefício utiliza os salários de contribuição do segurado para ser calculado. Lembra que eu falei? Uma das funções do salário de contribuição é servir de base de cálculo para o salário de benefício. Sendo assim, para chegar ao valor da renda do benefício, o último passo é multiplicar o resultado do salário de benefício pelo coeficiente típico de cada benefício. É como se fosse uma formulinha de matemática. Ai, professor, não aguento mais matemática, para! Calma, não se desespere, tá? É só para exemplificar. Então você vai ter assim, ó, a renda mensal inicial de cada benefício vai ser sempre igual ao salário de benefício multiplicado pelo coeficiente típico de cada benefício. Quando a gente estudar cada um dos benefícios, eu vou contar para vocês qual que é deste coeficiente de cada benefício, tá bom? Isso é pré-determinado na lei. Por sua vez, o salário de benefício, ele tem uma regra que a gente vai apurar já na sequência. Dá para expressar em uma função, seria mais ou menos assim, ó. O salário de benefício é igual a 80% dos maiores salários de contribuição corrigidos pelo INPC. Opa, faltou um N aqui. INPC. Seria mais ou menos isso, tá? Em alguns benefícios você ainda tem multiplicado pelo fator previdenciário. Mas a gente vai ver com calma, é só para usar esse raciocínio matemático aqui para agilizar para vocês. Seguindo, então, como que eu faço o cálculo efetivamente de um benefício do regime geral de previdência social? Olha lá. Para se apurar o valor do benefício que cada beneficiário tem direito, a lei estabeleceu como parâmetro ou base de cálculo o chamado salário de benefício, artigo 29 da Lei 8213. Ou seja, qualquer benefício, e marquem um asterisco, porque aqui a gente já vai explicar esse asterisco, necessita do cálculo do salário de benefício para ter o seu valor apurado. Contudo, tomem cuidado com os benefícios que começam com o nome salário. Beleza? Por quê? Salário família e salário maternidade não usam o salário de benefício. Porque como o nome deles já diz, eles são um salário, eles já são pré-definidos em lei de uma forma diferente.
eles não possuem renda mensal inicial, eles já são um salário diretamente concedido. A própria lei já determina o cálculo do valor ou até mesmo o valor direto destes benefícios. Então, salário família e salário maternidade não usam salário de benefício como base de cálculo. Todos os demais benefícios vão utilizar o salário de benefício como base de cálculo. Olha lá. Sendo assim, o salário de benefício é apurado da seguinte forma. Isso aqui que eu trago para vocês é o artigo 29, inciso 2 da 8213. Perdão que o professor está meio alérgico hoje. A sinusite está atacada. Para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-acidente, e eu vou acrescentar aqui, sem medo de ser feliz para vocês, auxílio-reclusão, e pensão por morte. Sabe por quê? Estes dois benefícios utilizam como base de cálculo o valor que seria a aposentadoria por invalidez, seja na data do recolhimento à prisão, seja na data do óbito. A pensão por morte ainda pode utilizar o valor de qualquer aposentadoria que o beneficiário receba. Então, tanto por invalidez, quanto aposentadoria especial, quanto aposentadoria por tempo de contribuição, quanto aposentadoria por idade. Então, tanto o auxílio reclusão quanto a pensão por morte utilizam também salário de benefício, porque você tem que simular um outro benefício para, então, conceder a pensão por morte. Sendo assim, o salário de benefício é apurado da seguinte forma. Para estes 6 benefícios iniciais, então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e pensão por morte, é igual à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Professor, para tudo. Para o ônibus que eu quero descer. Que negócio é esse de média aritmética simples, maiores salários de contribuição, período contributivo? Tô doido. Calma, não se desespere, não se jogue da janela. Eu vou te explicar. Média aritmética simples, conceitinho que vem lá da matemática, tá certo? É simplesmente dividir o número, borracha, é dividir a somatória de x parcelas pelo exato x. Como assim, professor? Se eu somei 10 parcelas, eu vou obter a média aritmética simples dividindo o resultado da soma por 10. Se eu somei 600 parcelas, eu vou achar a média aritmética simples dividindo a somatória das 600 parcelas por 600 e assim sucessivamente. Então, quando ele fala de média aritmética simples, é isso. Ele vai dizer para a gente assim, ó, independente do número de parcelas que você some, eu quero a média aritmética delas, ou seja, o somatório dessas x parcelas dividido pela quantidade de parcelas. E ele conta já na sequência para a gente quem é esse x. É esse cara aqui, ó, 80% do período contributivo, de todo o período contributivo. E o que é o tal do período contributivo? Aí a Lei 8212 é que conta pra gente. Lá na 8212 tem a definição do período contributivo. E no decreto também, no 3048 também. Período contributivo será, meus queridos, equivalente a todas as competências mensais, ou seja, mês a mês, em que há contribuição, compreendido entre julho de 94 e o mês imediatamente anterior ao início do benefício. Tá, professor, eu entendi. Então, desse período todo, de julho de 94 até a data que um mês antes de eu pedir o benefício,
Isso forma o meu período de contributivo. Desse período contributivo, eu só vou usar 80% dele. E só entra nessa conta os meses em que eu contribuí. Parabéns, filho. É isso aí mesmo. Perfeito. Tá. E por que julho de 94, professor? Calma. A explicação é simples. Temos duas, inclusive. Primeiro, porque o legislador quis. Não sou eu que faço a lei. Se está escrito na lei, está escrito na lei. Essa é a primeira definição. Está lá, é julho de 94. A segunda, e mais óbvia, mais aceitável, é o início do plano real. Portanto, meus queridos, na hora de fazer o cálculo do benefício, você não precisa fazer conversão de moeda, você não precisa se preocupar com aqueles índices inflacionários enormes que a gente tinha antes da implantação do plano real. Então, o cálculo fica mais simplificado. Essa é a ideia, tá bom? Quando que essa regra foi introduzida, professor? Lei 98765432, não é música da Xuxa. Lei 9876 de 1999. Ela foi responsável por essa alteração na forma de cálculo dos benefícios e determinou o nascimento do salário de benefício calculado desta maneira. Beleza? Então eu dei um escopo aqui para vocês, um motivo, um jeito, uma cara. Eu vou mostrar para vocês como seria o cálculo em si. Então, como que o INSS calcula o benefício? Ele chama de memória de cálculo. Ela vem assim, ó, uma coluna equivalente a número, uma coluna equivalente a competência, uma coluna equivalente a salário de contribuição, uma coluna equivalente a índice, uma coluna para salário corrigido e uma coluna para observação. E aí, ele traz para a gente todas as contribuições que a pessoa tiver. Vou fazer aqui, tentar fazer 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até que deu. Beleza. Então, olha, vem com o tio aqui. Prestem atenção. Eu tenho competências desde julho de 94, aí eu contribuí de novo fevereiro de 96, eu tenho, vamos ver, abril de 2000, eu vou fazer uma sequencinha aqui, 3 de 2014, 2 de 2014, 1 de 2014, 12 de 2013, 11 de 2013, 10 de 2013, 9 de 2013. Ok? Eu vou ter salários de contribuição. R$500, R$700, R$1.000. Aqui, R$3.000. Como eu estou no mesmo emprego, R$3.000. 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 Virou o ano, ganhei uma promoçãozinha, R$3.500. 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 Aí eu vou ter o índice. Como eu estou muito perto, isso aqui vai ser 1,0016, 1,0030, 1,0045, 1,0080, 1,0099, 1,0104, 1,0120. Aí aqui, que é mais antigo,
eu tenho tipo 2,67881. Aqui eu vou ter 5,0015. E aqui eu vou ter 6,1246. Pronto. Achei os índices referentes ao período. Isso aqui é tudo de cabeça, tá, gente? É só exemplo. Não vão querer conferir lá com a variação do INPC, não, que vocês vão se assustar. Não tem nada a ver, tá? E aí eu vou multiplicar o valor do meu salário de contribuição pelo índice para que eu corrija este valor, tá certo? E vou encontrar o salário corrigido. Olha aqui a multiplicação que eu mostrei para vocês lá, tá certo? Então, fiz a multiplicação, vou encontrar aqui, por exemplo, 670. Tá? Não vou fazer a conta de cabeça. Depois, se vocês quiserem, façam a continha aí com calculadora. Eu só vou dar o exemplo para vocês aqui. Aqui também dá 3.500 e bababá. Aqui dá 2.000, isso aqui é mais fácil fazer. 2.678,10. Tá? Então, 554,30. Aqui já vai dar 3.036. Aqui já vai dar 3.030,12. Aqui vai dar 3.029,99. Não, 97. Aqui vai dar 3.024. Aí aqui com 3.500 já vai dificultar minha vida. Tá, vai 3.620, só para chutar. Aqui 3.650. Aqui vai dar 3.545, pronto. Beleza. Aí você tem uma coluna com os salários corrigidos. Dessa coluna aqui, o meu salário... isso aqui vira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para me dizer que o meu período contributivo é formado por 10 salários de contribuição. Se o meu salário de benefício é igual a 80% dos maiores salários de contribuição devidamente corrigidos, e eu tenho 10 salários de contribuição no meu período básico de cálculo ou no meu período contributivo, então eu vou achar que o salário de benefício é igual à soma dos 8 maiores, olha lá o X aparecendo, dos 8 maiores dividido por 8. Então eu vou somar os 8 maiores. Quais são os 8 menores? Para a gente poder desconsiderar da conta. É o 2.600 aqui, esse aqui vai ser desconsiderado. E eu tenho aqui um 3.024, que também vai ser desconsiderado. Vou somar as outras parcelas, que são 8 parcelas, vou dividir por 8 e vou encontrar um valor aqui de 3.358,20. Só um exemplo, tá? Não fiz a conta. Depois, se você quiser em casa, faz com calma. Faz a multiplicação bonitinho aqui, soma, divide. Se você quiser, até manda um e-mail aí para poder dizer quanto que deu o resultado, tá bom? Desses 3.358,20, esse é o meu salário de benefício, meu querido. Pronto, achei o salário de benefício, beleza? O que eu vou fazer com o salário de benefício? Olha lá como é que era a regrinha da renda mensal inicial. Renda mensal inicial é igual salário de benefício vezes o coeficiente. Então, se eu tenho 3.358,20 como salário de benefício, eu vou multiplicá-lo pelo coeficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Auxílio doença, o coeficiente é 91%. Então, vou pegar o 3.358,20, vou multiplicar por 91%, voilá! Achei a minha renda mensal inicial. Pronto, é assim que se calcula, tá certo? Então, não se esqueçam, o salário de benefício, ele é média aritmética simples dos
80% maiores salários de contribuição do período de todo o meu período contributivo, né? Correspondentes a 80% do período contributivo. A gente tem uma diferenciação. O artigo 29, inciso 1, ele fala como que eu calculo o salário de benefício para a aposentadoria por tempo de contribuição e para a aposentadoria por idade. Mas isso é um segredinho que eu vou contar para vocês na nossa próxima aula. Beleza, galera? Então, não deixem de exercitar a matéria, utilizem o banco de questões lá da prova, não deixem de fazer a nossa parceria, dá uma lidinha na lei, volta aqui, a gente vai discutindo e, principalmente, galera, atenção nos detalhes. Como eu mostrei para vocês aqui, a gente tem pequenas alterações, pequenas diferenças entre um benefício e outro. Isso pode acabar te causando alguma dor de cabeça. Então, não se esqueçam, tente fazer gatilhos para você lembrar quais são os benefícios que são calculados de um jeito, quais são os benefícios que são calculados de outro. Beleza? Na próxima aula, falaremos do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Beleza, galera? Forte abraço, valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.